dedicassem sua atenção a esta mensagem de hoje. O apóstolo Paulo estava num verdadeiro atrito com algumas igrejas, porque aqueles irmãos receberam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que nós distribuímos para você, e você, meu irmão da igreja, um dia creu. Ocorre que algumas pessoas apareceram nestas igrejas trazendo um outro evangelho, uma outra proposta, para que eles não ficassem apenas no evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que pudesse fazer um tipo de uma suposta simbiose, uma compartilhação, um compartilhamento entre o evangelho bíblico e algumas atividades do judaísmo. Paulo, com muita força, ele disciplina esse pessoal e, com uma autoridade santa vinda dos céus, ele passa para esses homens, para você ter ideia, se quiser ir, o irmão não vai projetar, no capítulo 4 e versículo 20, para você ver a intensidade da pregação de hoje, ele diz: eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Papais e mamães que estão aqui, quando é que a gente muda a voz com os nossos filhos? Quando a coisa está feia, não é? Quando a gente fica muito assustado, não é possível que o meu filho está fazendo uma coisa dessa, eu não acredito. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, como pai espiritual daquela igreja, ele chegou à conclusão que ele estava muito triste, decepcionado. E ele usa no capítulo 1, ele diz que eles eram insensatos. Insensatos ou insensato é uma pessoa que sabe fazer o que é certo e caprichosamente, por desmanzelo, ele deixa de fazer o que é certo. E faz as coisas sem capricho, sem zelo pelo que o pai ensinou. Desta forma, Paulo, depois de algumas puxadas de orelhas nele, ele apelou e ele trouxe o nome de Abraão. Abraão era um ícone dos judeus e eles falavam o pai Abraão. E quando Jesus veio, os judeus batiam no peito e diziam para Jesus: nós temos por pai Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus porque somos gerados em Abraão e Sara. Mas eles não tinham arrependimento, não tinham fé, mas tinha muita religião de sobra. E esse comportamento foi levado também para essas igrejas, do qual nós vamos ler a partir do verso 6. E Paulo escreve: assim como Abraão creu em Deus, e isto foi imputado como justiça de Deus, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Vamos orar. Amado Santo Deus, misericordioso, dono da vida, dono da gratidão, da paciência, tudo isso nós pedimos que o Senhor faça conosco, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para pregar seu santo evangelho e que cada coração ouvinte, tanto presente quanto nas transmissões, possam abrir seus corações, deixar o evangelho entrar, deixar a luz do céu entrar e mudar vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Como você viu, o apóstolo Paulo, ele estava munido de palavras sinceras. O primeiro ponto de qualquer líder é ser sincero quando fala. E ele trouxe afirmativas do seu próprio compromisso pessoal
com aqueles irmãos da Galácia, como era aquela região chamada. E Paulo resgatou para eles, na lembrança, as atitudes exemplares do patriarca Abraão. Quando você abre o livro de Gênesis, você vai ver tudo que Deus fez com aquele homem e o tanto que ele obedeceu. Também Paulo lembrou da clareza que ele tinha transmitido o evangelho da sinceridade e como eles tinham reagido quando ouviram lá no começo, sem intervenção de outros. Ouviram a mensagem da graça, sendo que iniciaram tão maravilhosamente na fé cristã, e Paulo arrepiava e não tinha respostas. Como poderiam ter desviado tão rapidamente? Como anda tão fácil crentes nesses tempos nossos abandonarem a fé sincera no Senhor? Igrejas, irmãos, tem para tudo quanto é lado. Você nunca fale, fulano de tal vai numa igreja, ainda bem que está indo numa igreja. Pode ser que ele está indo num caminho pior do que se não fosse de uma igreja. Isto é realidade nos dias de hoje. Muitas igrejas, mas poucas despertam as pessoas à verdade de mudança de vida. Existe o evangelho do entretenimento, existe o evangelho da prosperidade, existe o evangelho de curas e milagres espetaculares e nada acontece. Existe de tudo. Poucas igrejas abrem a Bíblia e ensinam a palavra de Deus literalmente, na presença do Espírito Santo de Deus. As perguntas nas leituras anteriores da carta, se você tiver curiosidade de ler, indicavam a experiência dos Gálatas com a conversão, o testemunho da conversão deles. E eles não tinham necessidade de uma outra coisa alguma, até da lei dos judeus, para esperar Jesus Cristo voltar. Os Gálatas só foram adotar esse comportamento de lei depois que apareceram esses homens ilusionistas para convencê-los de um trabalho à insensatez. No versículo 6 nós vemos quase que um puxão de orelhas neles. Paulo passou de um exemplo vivo das Escrituras para fortalecer o seu ensino da salvação exclusivo pela fé, nada mais apropriado do que o exemplo dos que os judeus precisavam de ouvir o pai Abraão. Depois de recorrer aos fatos e experiências da fé ensinada entre os irmãos do Gálatas, que são os capítulos e os dizeres anteriores, desde o início da carta, ele agora faz citações exemplares da Bíblia. Primeiro ele apresenta a história de fé do fiel Abraão. Para os judeus, dificilmente poderia haver uma pessoa mais exemplo de obediência do que Abraão. Na verdade, ele era o patriarca da nação. Além do mais, esses irmãos da Galácia, eles eram gentios, não eram judeus. Na verdade, pouco acrescentava para eles o memorial histórico, até o ato respeitoso de Abraão. Poderia ser que aqueles irmãos convertidos iniciassem a ter mais conhecimento de Abraão depois, com desenvolver no ensino da igreja. Assim acontece conosco. Por exemplo, quando você vem à igreja, nesta igreja, você pouco sabe da história dos judeus. E nos nossos estudos, de repente, você começa a aprender e soma ainda, acrescenta mais ainda a fé que você tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Se Paulo fez emprego do exemplo deste ícone Abraão, para nós, quando nós abrimos Hebreus 11, por exemplo, nós vemos aqueles heróis da fé. Na verdade, é uma enciclopédia de exemplos de homens e mulheres de fé. E lá você pode notar que nenhum deles foi justificado por qualquer tipo de obras de lei. Como se um exímio guardador do dia de sábado, como um seleto grupo de circuncidados. Nenhum deles é atribuído algum louvor à lealdade de lei.
Abraão e todos eles creram em Deus. É isso que nós precisamos de fazer, crer em Deus. E isto foi suficiente para tornar como justiça de Deus em cada um dos crentes. Abraão, de fato, foi o fundador da nação judaica, considerado justo, não pelas obras, mas porque ele creu em Deus. Creu. Em Gênesis 15:6 nós vemos sobre Moisés escrever sobre Abraão. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Quanto à palavra justiça, devemos prestar atenção podemos dizer, a fraseologia de Moisés, quando escreve, e creu Abraão no Senhor. Todos os irmãos que chegaram à fé um dia, você creu em Jesus, não foi? Você entendeu que Jesus te satisfaz. Você creu que Jesus alivia e tira os seus pecados. Você creu que Jesus te dá uma nova vida. Você não precisou fazer nada. Você precisou de crer. E Moisés escreve que a pessoa é justa quando ela é justificada aos olhos de Deus. Você tem que entender que você é o que Deus vê em você. E como você vai saber o que você é, quando o que Deus está vendo em você? Quando você crê que Ele existe. Quando você crê que Ele mandou seu Filho para te salvar. Então Deus vai ver você como uma pessoa justa, aceitável. Nenhum de nós é capaz de alcançar essa benfeitoria de Deus com qualquer tipo de boas obras nossas. Ainda que você faça muito bem, de qualquer benfeitoria, de qualquer boa vontade que você tiver. Sempre na Bíblia você vai encontrar justificados pela fé. Em Romanos 3:28, que era uma outra igreja que tinha problemas entre os judeus e gentios, Paulo escreve: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não é que a fé por si só nos faz melhores que os outros, ou pessoas mais qualificadas, mas porque quando somos aceitos por Deus, as obras boas frutificam em você. Não por nós, mas porque Deus faz na sua vida. Você passa a amar quem você não amava. Você deixa de destilar ódio contra as pessoas. Você para de falar mal dos outros. Você torna-se uma pessoa mais ingênua, menos maliciosa. Você tem vontade de fazer o bem, de repente você se encontra uma pessoa que quer fazer o bem. Isso não é seu. Isso é Deus que toca na sua consciência, porque habita em você um outro poder. Isso que a fé faz. O que é de melhor, e é isso que te faz crente, não é o nome. É isso que te faz filhos de Deus. Em Efésios 5, capítulo 8 e 9, 2 versículos, bem conhecido também, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, porque é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum de nós se glorie. Nenhum servo de Deus pode bater no peito e dizer que é melhor que o outro. Você pode imaginar qualquer irmão que está do seu lado, lá atrás, você nunca pode imaginar que você é melhor que ele. Não, nós não somos melhores que nenhum de nós, porque Deus não quer que nenhum de nós se glorie. Porque eu fiz isso e o outro irmão não fez. Porque eu venho na igreja, o outro irmão não vem. Porque eu dou ofertas para a igreja e eu imagino que tem gente que não está dando. Porque eu faço uma obra da caridade e outros não fazem. Eu oro mais e eu vejo que os outros não oram tanto assim. Esquece isso. Faça a sua parte. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer a obra em cada um. Você pode exortar o seu irmão, mas nunca rebaixar. É diferente. Quando atribuímos a fé à justificação do homem, como nós estamos lendo, apontamos a maneira pela qual os homens alcançam a verdadeira justiça. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus: aqueles que têm sede de justiça, um dia vão se fartar de justiça.
Você sabe quando você se farta de justiça? Quando Jesus voltar, nós vamos ver justiça plena, porque hoje nós temos sede de justiça. Se você tem sede de justiça, alimente da justiça que Deus traz para você, porque dos homens você não vai ver. Aí fora você não vai ver, mas o Senhor vai te dar. E dá livremente, pois essa justiça não é uma qualidade que existe em nós. Não existe em nós, é dom de Deus. Amém. Olha que interessante, irmão. É dom de Deus e é desfrutada apenas pela fé. Você pode ver que a fé é um veículo de você experimentar a vontade de Deus na sua vida. Ela te faz ser participante do reino eterno, porque recebemos pela fé o que Deus nos dá livremente, melhor ainda, sem cobrar nada. A gente paga para ter um carro, paga imposto para tudo, mas nós não pagamos nada para ouvir a palavra de Deus, para receber o dom de Deus. Romanos 3,24, Paulo escreve assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Faça o merecimento da cruz de Cristo, que você vai perceber o que Ele pode fazer na sua vida. Todos esses conceitos, para que seja unicamente nosso Senhor Jesus Cristo a nossa fonte de justiça, a misericórdia de Deus é a causa da nossa justiça. A misericórdia de Deus é a causa da nossa justiça. Porque, irmãos, cá entre nós, naturalmente somos todos nós injustos. E nós não merecíamos nada justo em nós, mas Ele tem misericórdia e olhou para mim, para você e disse: como eu não vou amar essas criaturas que veio ao mundo? Por isso que Deus amou de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer na cruz por causa de você. Amém. E isso está em aberto. Olha, o que mais podemos dizer? Lamentações 3:22, não precisa de ir, irmãos, eu vou citar rapidamente. Está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É muito fácil a gente ser destruído. Você sabe por que nós não somos destruídos, ainda vivemos? Porque Deus tem misericórdia. Porque as suas misericórdias, olha, irmãos, não tem fim. É infinita. Às vezes eu ouço alguém dizer: minha paciência se esgotou. E a paciência de Deus não esgota. Às vezes eu vejo alguém dizer: tudo tem limite, inclusive a minha paciência. Mas a Bíblia diz que na vossa paciência nós possuímos a nossa almas. Como que nós vamos contra a natureza de Deus? Você está montando um mosaico na sua imaginação, como que Deus é nobre e nos faz justos, porque nós não somos justos, mas Ele te dá a oportunidade de ser justo. Num mundo justo, cheio de pecados e cheio de maldade, pessoas vivem justas diante de Deus. Por isso que Abraão foi considerado o pai dos crentes, porque Abraão morava num lugar pagão, na Caldeia, uma cidade chamada Ur, e Deus olhou naquele cenário pecaminoso e viu um homem e disse: está aqui um homem que lembra de mim, mesmo não me conhecendo. Ele me busca. Você já procurou algo que você não conhece e mais imagina que é muito bom? Isso aconteceu com Abraão. De forma, meus irmãos, Abraão não tinha a lei de Moisés. Ele não tinha a lei de Moisés e nem conhecia a cruz de Cristo, porque ainda não tinha vindo, nem a lei de Moisés. Não tinha esse evangelho da graça que nós temos, ou a salvação como é oferecida para nós hoje através de Jesus. Mas ele foi um servo de Deus, sem ter nada de tudo tão fácil que nós temos. E ele foi aceitável de Deus e considerado justo porque acreditava no que ele conhecia sobre Deus e muito pouco. Pessoas que têm pouco, mas quer o pouco que tem. Hoje nós estamos num tempo que as pessoas sabem tudo de Bíblia, mas fazem pouco do que conhecem.
Abraão foi um homem que não tinha conhecimento nenhum, mas fazia tudo o que podia. E Deus se agradou. E ele foi um servo de Deus, aceitável de Deus, considerado justo porque acreditava no simples e no pouco que ele conhecia de Deus. Então ele obedeceu pela fé nos recursos que estavam ao seu alcance. Já imaginou? Alcance a fé nos recursos que estão beirando em você, apresentando para você. Assim são os que nunca ouviram a palavra das boas novas. Você imagina que tem pessoas no mundo inteiro hoje, milhares e milhares de pessoas que gostariam de ouvir a palavra de Deus e não podem? Poderíamos citar vários países hoje. E se for falar da palavra de Deus, é morto. Não só ele, mas como toda a sua família. Alguém pergunta, como que essas pessoas serão salvas se ninguém pregue para eles? Eles aceitam a fé na raridade que chegam a eles, no pouquíssimo que é oferecido a eles. Haja grande fé nesses desertos. Nessas limitações foi o caso de Abraão em Ur, por exemplo. Assim foi a declaração aceitável de Abraão. Partiu de uma promessa de Deus que começara a conhecer, embora ainda era tudo nublado para ele, tudo ainda era muito obscuro. Mesmo assim, ele creu e não duvidou. Irmãos, nós temos pessoas que se não ensinar tudinho para ele ser convencido, ele não aceita. Abraão não tinha nenhum ensinador para ele, apenas uma sombra que aparecia para ele, e ele creu. Confiou no que ele não via. Isso é fé. Ele confiou no que não via, isto é, o poder da fé. Imagine você, nesta fartura de culto, ainda não crer. Imagine se Abraão ouvisse a pregação do Evangelho, que nós ouvimos tanto. Tem muita gente no meio da selva, sem pregadores, imaginando que há um Salvador. Não é possível que não exista um Salvador. Então eles creem. A possibilidade torna real salvação devido crer no próprio desconhecido. E Deus chega até eles, como nós vemos em Romanos 1. Porque os homens, tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus. Em Gênesis 15, para você ver um breve relato de Abraão, a partir do verso 1, nós vamos ler 6 versículos. Acompanhe para você ver. Depois destas coisas, é porque Abraão foi recuperar seu sobrinho Ló, que tinha sido derrotado por 4 reis. E ele pegou 318 servos da sua casa, foi lá e reconquistou tudo. Ele voltou de uma batalha, e o que fez Abraão? Veio a palavra de Deus a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Esta é a pregação que Abraão ouviu. Irmãos? Então disse Abraão, em oração: Senhor Deus, me hás de dar, pois ainda... Leio novamente. Senhor Deus, que me hás de dar, pois ainda sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este seu servo Damasceno Eliezer não será seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será seu herdeiro. Então o levou fora e disse, e pediu para Abraão sair para fora à noite, e disse para ele: olha para os céus, Abraão. E Abraão olhou para os céus, e conta as estrelas, Abraão, se é que você pode contar. E Abraão olhou, não dá para contar. E Deus falou para ele: assim será a tua descendência.
Você acreditaria nisso? Numa voz estranha que nunca ouviu? Então aí está a reação de Abraão. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Aprendeu o que é justiça? Como que um homem com mais de 75 anos, porque ele saiu de Ur com 75 anos. Um homem em que a mulher também já não tinha mais condição, recebe de Deus uma promessa de que ele não ia dar a herança dele para um servo principal dele, mas que das suas entranhas ia sair uma criança. Irmãos, que alto grau de fé para um idoso crer nas palavras de um Deus que ainda começava a ser seu amigo? Você confia em amigos recentes? Dificilmente a gente faz. Mas Abraão creu nesse recente amigo. Palavras de um Deus que começara a ser seu amigo. Tudo ainda era promessa, irmãos. Olha só a palavra promessa. Quem tem promessa vive de esperança. Então Abraão começou a ter esperança de que um dia ia ser pai, de que um dia ia ser pai de muitos filhos, ou de descendentes. E ele creu com pouquíssimos resultados. Por isso, entre todos os que têm a mesma fé de Abraão, são também chamados filhos de Abraão. É isso que Paulo estava explicando para eles. Vocês estão falando que são filhos de Abraão, mas não têm a fé de Abraão. Vocês não creem no que Jesus pregou? Como que são filhos de Abraão? E Paulo diz, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, versículo 7. Se você vê, o puxão de orelha foi esse. Vocês falam que são filhos de Deus, mas não creem em Deus? De que os judaizantes tinham dito que para ser um cristão era necessário tornar-se um judeu, para começar a ser um descendente de Abraão. Essa era a história deles. Ridícula, mas existia. E, consequentemente, obedecer às leis judaicas. Por que será que aqueles judaizantes não trabalharam no investimento da fé ao invés de investir numa lei enferma? É uma pergunta. Os judeus, incluindo esses judaizantes, eram extremamente orgulhosos pela sua linhagem, mas não tinham fé. Porque a linhagem deles, de fato, retrocederia até Abraão, mas eles não tinham a fé de Abraão. Faltou o mais importante para eles, além da linhagem de sangue. Só não herdaram a fé de Abraão. Uma porque fé não se transfere de pai para filho. É pessoal e intransferível. Não pensa que só porque você é filho de um homem, de um casal crente, você vai ser crentinho. Não. E que seus filhos também vão ser crentinhos. Cada um, na sua vez, tem que operar a fé de Abraão para ser filho de Deus. E é um relacionamento pessoal. Cada um de nós apresentamos o Heitor aqui. Irmão Bruno, irmã Amanda têm a responsabilidade, o dever de ensinar o caminho de Deus para eles. Trazer para a casa do Senhor, para que nasça nele um coração de fé. Amém. E orar muito para que isso aconteça. Amém. Amém, irmãos? Assim como Abraão foi obediente, sejamos nós também, porque aí então vamos ser filhos de Deus. E a salvação que Ele oferece são para todos que são filhos de Deus. Amém? Amém. A fé é o primeiro e único passo para a sua salvação. Pode acreditar. E no versículo 8, que é o último versículo que nós lemos, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, essa frase é muito importante, todas as nações serão benditas em ti, disse Deus a Abraão. De que nação você veio? Você sabe mais ou menos. Mas você pode ter certeza, você faz parte de uma dessas todas as nações. De forma que você pode ser um filho bendito de Deus.
Amém? Embora Paulo tivesse deixado isto claro para eles, ele acrescentou uma aplicação devastadora das Escrituras contra o falso ensino que muitos pregam. Foi Deus quem planejou, desde o início, aceitar nós, os gentios, na base da sua fé. Isto é, todo aquele que crê. Basta você crer. Deus tinha anunciado o Evangelho a Abraão. A promessa de Deus de que todas as nações serão benditas em Abraão abrange o plano de Deus para todos os séculos. Todas as nações seriam benditas em Abraão, porque o seu descendente, Jesus, iria trazer a salvação para todo aquele que cresce. Como Paulo escreve em Colossenses 3:11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Bárbaros, irmãos, era o povo mais pior que existia fora do Império Romano. Os citas eram pessoas implacáveis, odiadas, devastadores, predadores. Olha que só, e Paulo coloca tudo que não prestava de gente e disse, Cristo é sobre eles também. Nunca você pode dizer, aquela pessoa não tem mais jeito. Lembra que os bárbaros, os citas, foi para Jesus também. A promessa da bênção a Abraão pretendia, desde o início, insistimos nisso, ser feita por Deus a todas as nações e não somente a um povo exclusivo. Esta sim é a verdadeira bênção de Deus. Tanto a Abraão quanto a todas as nações foi prometido por Deus antes de quaisquer leis ou obras que fossem exigidas dos homens. Como que tem igreja exigindo coisas das pessoas, irmãos? E Deus não exige nada. Ele dá tudo. Ele dá tudo. Deus nunca exigiria isso de nós. Justificação por afazeres, por obras, guarda de dias, mas só pela fé. A salvação é uma bênção divina definitiva. Uma dádiva em que se deve simplesmente crer e receber. Todos os crentes, de todas as épocas, de todas as nações, podem compartilhar a mesma bênção de Abraão. Como Deus pretendia justificar os pagãos através da fé, o encontro de Deus com Abraão foi apropriado para falar naquele momento. Então o apóstolo pregou o evangelho da grande doutrina da demonstração da fé. Amém? Por isso que nós vemos no versículo 9, nós não lemos, mas no versículo 9 diz, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Tem gente que tem vergonha de ser chamado crente. Mas observe o que está escrito. Sabe o que é o crente Abraão? O slogan que Deus deu para Abraão foi assim: Abraão, o meu fiel. Que Deus abençoe, que Deus olhe para você e fale o seu nominho no céu, carinhosamente disse: este é meu, esta é minha fiel. E essa expressão é forte, é enfática. Não por obras, mas com Abraão, que somente pela fé obteve essa bênção que você também pode receber. Irmãos, na fé, Deus não exige qualidade pessoal. Não é levado em conta nada de você, tanto de bom quanto de ruim, mas apenas a sua fé. A palavra bênção aqui nesse último versículo é empregada de várias maneiras nas Escrituras, mas nesse versículo significa a adoção da herança da vida eterna. Todos os que creem, como Abraão acreditou, são feitos participantes das mesmas bênçãos de Abraão. Tem coisa impossível na sua vida? Lembre da fé de Abraão.
Você está passando por situações difíceis. Entregue para aquele que deu a resposta pela fé e a crença de Abraão. A igreja, na região da Galácia, as igrejas precisavam de ouvir isso do apóstolo Paulo. Você que veio até aqui hoje, não foi para vir passear, mas você veio para ouvir que você pode ter a fé de Abraão e ver que coisas impossíveis que você tem clamado a Deus pode ser acrescentada por aquele que é tão poderoso, misericordioso, de te dar a oportunidade das bênçãos de Deus. Amém. Que Deus os abençoe.